fumacinha também para ajudar. As pernas logo. Dentro de 10 minutos eu sento pois eu... para saber de café. Por o tempo que eu tô com esse fogo aqui, já acendi uma vez, pensei que ele ia pegar e de novo e nada. Imagina se passar o café. Eu fumo demais. As coisas fácil da medida, bicho. Isso agora vai pegar o fogo agora. Era povo de domingo à mãe, trator, domingo à massa, era muita gente. Eu, o Patinho que era, eu, o Patinho que era mais, o mandador era mais Batiano era mais batiante, mas nada, era circunstância, né? Aí, quando eles chegaram, viram o rastro de nós. Ele já tinha um dia, já tinha clareado o mansinho do dia mesmo. Aí viram o rastro de nós. Isso aqui é dos meninos. Depois vinha bater na cabeça com uma séria, dizer que eu não tinha aí. Ah, você é puro. Não saímos daqui não. Foi. Nós com sono, com amor. Nós não dormimos não, com fome. Aí, mas não vocês estavam? Zé Miguel. Era ruim, Zé Miguel era ruim. Ah, eu descobri onde vocês estavam. Eu vim no rastro de vocês. Aí vamos ver se nós ver. Nós fomos no rastro, então nós fomos e perdemos o rastro, aí não tinha coisa mais para fazer. E nós dormimos lá, com medo da onça. Porque tinha onça, nós com medo da onça. Mas a onça não subia no pau, agora não subia aí. Aí também, quando eu descobri, pronto, aí Toré não escapava Toré não. Se não tivesse um Toré, ele leva nós. Porque sabia que nós éramos do Toré mesmo. Aí saiu, fiquei no Toré. Era eu com o Mandador e Bastião. Uma amiga deixou. Não tinha mais Toré não. Ele era forró, eu quero forró, eu quero forró, eu quero festa, eu quero Foi desarreia meu cavalo, não deixa cair no chão. Foi desarreia meu cavalo, não deixa cair no chão. O mais que eu me afastei daqui da Tiririca foi mais ou menos nos anos de 78, por aí assim, para 79, que eu fui para São Paulo, passei lá uns 2 anos e pouco. E quando fui também, morei uns tempos em Belém, que eu trabalhava de estrada, né, com o caminhoneiro. Aí depois, quando o Manuel Miguel foi lá para lá, os Pitipã, que a gente chama de Serra Negra, lá na Faveleira, na Capoeira dos Barros. Aí eu também fui mais ele. Ele convidou para a gente organizar esse povo lá, e eu fui junto com ele para lá, fiquei. Eu fiquei mais pouco tempo do que ele. Eu fiquei lá mais ou menos de 84 até o ano de 89, lá na Serra Negra.
Aí foi quando eu cheguei aqui na Tiririca, a partir daí eu não saí mais não. Por enquanto estou por aqui. O rapaz já perguntou, né, Roberto? Lá no enjeitado. Enjeitado? E eu tratei 2 vezes no fui. Só pode me enjeitar se não for no tempo do coisa. Agora no enjeitado agora o frio é grande. Do jeito que tá caindo uma lombrinha, né? Rapaz, eu acho que lá não faz mais frio do que na casa nova, não. Eu acho que eu fui mais fazer frio foi na casa nova. Ela faz mesmo. Fui um comício lá, eu me arrependi. E uma casa danada, acabou com a sainha daqui, blusa sem manga, a blusinha daqui e mais de coisa, para lá e para cá. E eu de calça comprida, camisa manga comprida, de sapato, e daquele 1000 quilos, eu ficava virado uma bexiga. Igual o diabo mesmo, mas nega quase nua aí. E nem mais de coisa, e eu desse jeito, tremendo o quê? Nós deixamos na estrada do Belém. Quando chegamos perto daquele embuzeiro, não tinha um embuzeiro, de lá, de lá, depois tinha um embuzeiro. Então, escureceu mesmo, que não tinha luz, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. Aí, traçar, não vem de rasta, não. Não tinha com que acender, que nós não carregava fósforo, não carregava nada. Carregava um maracanã, que nós toda a vida já trabalhava no maracanã. O borná era de pano. O borná de nós era de pano. Agora tinha não. Não era de pano. Aí quando chegamos lá, meus inclusive, não tinha um pé de angico desse lado. Nesse pé de quem está com o pé de angico, não. O pé de inclusive. Eu cheguei no pé de inclusive, aí pronto. Foi tantas horas da noite e aí nós vimos a luzinha longe. Aí nós rimos, aí subimos no cruzeiro, aí eu, Bastiana, com o Padre Kiko e com o Matador. Subimos no carro do cruzeiro. Já vi aquela luz. Deitado, deitado. Foi tantas horas da noite. Até bem. Sou eu, o caboclo de Aruã. Sou eu, o caboclo de Aruã. E o caboclo de Aruã. Trabalhar pra trabalhar e o caboclo. Dirigir o mundo para a hora, deu uma coisa. Ô, gente, mas não vendeu não. Depois que vem embora, eu entrar. Qualquer ramo torrente tá com o grupo. É. Como vai mandar 2 recados para mim, quantos cursos? Ah, pois nós vamos lá em janeiro, lá, a festa lá, viu? Em janeiro. Mas será que João vai dar aguenta por lá? Ah, eu fui lá um dia lá e primeiro balança o maracá com vontade. Vai tá bom. Acaba andando assim é bom, porque o cabo aprende muita cantiga. É, verdade. Eles também não sabem educar também. Aí, ele aprende a educar e o cabo aprende a dele. Dourada.
Mês passado, sem estar. Foi um grupo que começou junto aqui. E começaram a morar, por exemplo, tem esse Zé Mago, Mané Miguel, Mané Francilino. Esse foi os que desceram lá de cima da serra pra cá. Né? E os que estavam aqui no sertão, aqui na Tiririca, aí começaram o grupo Santo Grande, aí aqui com muita gente. Cabocla Raquel, Manezinho de Alcino. Aí foi um grupo grande. Também tinha um Manezinho de Mariano que vinha ali, que era da Santana, que também se juntou nesse grupo. Aí o grupo aqui cresceu. Hoje está mais pouco, mas nessa época eu acredito que o grupo aqui foi grande. Eu acredito que devia ter uns... Só de organização, eu acredito que tinha quase uns 10 ou 15 pessoas que eram responsáveis por aqui no outro tempo. Aí pegou essa peregrinação aqui do pessoal daqui para o Enjeitado e também aqui para Cacaria também nessa época. Quando começou aqui, aí começou ali, na Cacaria começou por uma senhora chamada Olindrina. A primeira pessoa que entrou aqui pela Tiririca. Depois de Olindrina, aí veio o Limeira também andava por aqui. Aí depois Pedro Limeira tomou conta do pessoal dele. Pedro Limeira vinha pra cá com a equipe dele, aí daqui da Tiririca ia pra lá, pra Cacaria. Na Lagoa vinha um povo lá da Cabocla Média, Domingo da Lagoa, vinha pra cá e aí o pessoal da Tiririca ia dançar por ela. Seu caboclo todo, vamos para o Jurema. Seu caboclo todo, vamos para o Jurema. Já tinha uns antes, né? Que vieram antes de Mané Miguel para cá, de lá da Serra da Aquá. Que foi Zé Miguel Mondeiro, Jacinta, que vieram primeiro. A gente está julgando que os primeiros chegaram aqui por volta dos anos 40, alguns ainda nos anos 35, por aí assim. Aí depois foi quando ele arrumou esse casamento aqui com o Isaura, né, que era daqui da Tiririca. Aí ele achou melhor que ficou quase morar na Tiririca. Lá em cima da Serra da Apuá, ele já tinha conhecimento desse movimento do Toré dos indígenas lá dos Pantará, que pastor junto com o Antônio Mancio e Vaquinha Mancio aprendiendo lá. Aí quando chegou aqui, existiam outros movimentos, foi quando ele implantou o Toré. Aí começou aqui de batizar terreiro, né? Aí teve uns dos primeiros, aqui já existia um terreiro ali no lugar chamado sítio ali no Mito. Esse aí foi batizado por Vaquinha Mancio. Aí depois, quando ele chegou, ele começou aqui a batizar terreiro. O terreiro da Serrinha, que chama o terreiro de Mestre Alto, o terreiro do Saco, que é o terreiro do Mestre Bonito, que é na Caipirinha, e o terreiro de Lica ali na aldeia de Astrotável, que é o terreiro de Mané Mota no Pé da Serra, os terreiros que tem por aqui. Aí ele formou outros terreiros ali na Santana, lá na Daria, e estava formando aqui. Quando não formava um terreiro, ele abriu um ponto de gira, né? Aí também ele era benzedor, rezador, raizeiro, né? Fazia também algumas curas. Aí com essas curas que ele fazia, aí foi que as pessoas começaram a frequentar. Né? Alguém vinha para aqui, aí era curado, aí saía fazendo a propaganda. Né? Não, eu estava doente, fui desenganado pelos médicos, fui lá num cidadão por lá chamado Mané Miguel na Tiririca e ele me curou. Aí as pessoas foram vindo. Aí. Quem era curado fazia propaganda para o outro. E como ele sabia ler e escrever, aí foi quando ele foi escolhido para ser uma liderança, naquele tempo chamado conselheiro. Né? Aí com esse trabalho de conselheiro, ele fez vários trabalhos políticos aqui, fez a organização desse povo aqui. Aí ficou aqui até os anos, mais ou menos, 84.
Aí em 84, a convite do pessoal lá dos Pipipão, lá da Faveleira e Capoeira do Bairro de Jiquiri, que realmente lá eles precisavam de uma pessoa para organizar. Aí ele foi para lá e deixou aqui a Cabocla Raquel, tomando de conta juntamente com o Manelzinho de Alcim e outras pessoas laborando aqui. Aí essas pessoas elas ficaram até por volta dos anos 90 e poucos, eu não sei mais ou menos. Aí foi quando a Cabocla Raquel, com sua doença, morreu, faleceu. O Manezinho de Alcim teve que ir para o Recife para cuidar da saúde da família lá no Recife. E o restante que ficou por aqui desanimado, né? Aí terminou até fechando. O Canzoado Velho Xangô, que tem várias imagens, eles pegaram as imagens, colocaram numa caixa e guardaram, disse não. Quer dizer que não tinha como as imagens conseguir. Algumas pessoas começaram a sonhar com aquilo, ver que aquilo não podia ser guardado. Aí foi quando organizado para novamente colocar o santuário. E daí do santuário eles começaram a fazer a reabertura dos toré. Que foi a reabertura foi, se eu não me engano, foi no dia 20 de novembro de 2007 que começou. Antes era fazer o toré de 15 dias, 2 vezes por mês. Mas lá para cá foi quando começaram a organizar e planejar para ficar um toré uma vez por mês. No caso aqui é a última sexta-feira do mês que a gente está começando a fazer esse movimento até agora. Sempre a gente continua indo para cá, esperar o povo. Não tem muita gente, mas sempre aparece um ou dois e a gente fica dançando no toré. Olha, é do mar, nosso Pai Criador. Ah, é do mar, nosso Pai Criador. Hoje é nas horas de Deus e de nosso Senhor. Hoje é nas horas de Deus e de nosso Senhor. Hoje, ah, é do mal, arredai os sentidos. Ah, é do mal, arredai os sentidos. Hoje Nossa Senhora da dor e nosso Senhor. Hoje Nossa Senhora da dor e nosso Senhor. Ai, na rei, na rei, na rau. Oi, ai, na rei, na rei, na rau. Oi, ai, na rei, na rei, na rau. Oi, ai, é do mal, nosso Pai Criador. Ah, é do mal, nosso Pai Criador. Hoje é nas horas de Deus e de nosso Senhor. Hoje é nas horas de Deus e de nosso Senhor. Ah, é do mal, arredai os sentidos. Ah, é do mal, arredai os sentidos. Foi Nossa Senhora da dor e nosso Senhor Jesus. Foi Nossa Senhora da dor e nosso Senhor Jesus. Ai, na rei, na rei, na rau, na rau. Ai, na rei, na rei, na rau. Oi, 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 ai, é do mal, do Pai Criador.